Começa agora mais um Milho Plus aqui no canal AgroMais. E o plantio da segunda safra do milho já está sendo finalizado em algumas regiões produtoras, mas as incertezas em relação à próxima safra continuam, tanto com o clima quanto na disponibilidade de fertilizantes. Sobre esse tema eu trago aqui agora para nossa conversa o Josué Fogaça, que é coordenador de desenvolvimento de mercado da Fertilaqua. Bem-vindo ao nosso programa. Tudo bom, Simone? Muito obrigado. É um prazer estar participando junto a vocês aqui ao programa Milho Plus e estamos aí à disposição para poder estar discutindo esses temas tão importantes aí dessa cultura também tão importante como é o milho. Prazer em tê-lo aqui, viu, Josué? Agora fala pra gente qual a análise que você faz aí dessa segunda safra que o plantio já começou e logo mais chega aí a colheita. Assim, esse ano estamos passando por uma condição favorável de preço, né? Commodity tá com valor bom, o preço do milho está valorizado diante de todas as circunstâncias, estoques que foram reduzidos pelas perdas da safra passada. Esse ano tivemos problemas em algumas regiões com a safra de soja, e a safra de milho tem tudo para a gente entregar bons resultados de produtividade diante do cenário climático nesse momento de início de plantio que foi favorável e está sendo favorável nas principais regiões. Existem as incertezas, mas o clima, apesar de alguma desconfiança, é de otimismo quando a gente observa como está essa questão do nascimento, da emergência, de como que está a performance das lavouras que já estão instaladas nesse momento. E como está a performance então, Josué? Os milhos eles estão apresentando um bom desenvolvimento devido às características climáticas, que não faltou chuva nas principais regiões nesse início de plantio, fevereiro, março, e elas estão desenvolvendo bem. O que deixa a incerteza é os riscos que são predominantes da segunda safra, né, de faltar chuva próximo ao enchimento de grãos ali, mês de abril, mês de maio, quando tá enchendo o grão para a espiga, até mesmo a questão também de possíveis riscos de geada e também a possível falta de adubos, como por exemplo a ureia, que é a adubação nitrogenada que é feito na adubação de cobertura, né, nas lavouras de milho. Tá certo. Antes da gente chegar aí nessa questão dos fertilizantes, né, que está preocupando muito aí os produtores brasileiros, vamos continuar aqui no clima. Em relação ao fenômeno Laninha, os especialistas dizem, né, Josué, que esse fenômeno está perdurando e muito e deve continuar aí. Como então os produtores, eles devem então, o que eles devem fazer então para evitar os prejuízos com o Laninha? Assim, de fato, o evento Laninha foi um evento que se alastrou aí, principalmente com um impacto muito grande na safra de soja. Ele vem perdendo força, né? Alguns especialistas dizem que ele vai durar aí até outono, final da safrinha mesmo, dessa segunda safra. Então, ainda tem muitas regiões com o risco, como eu disse, de estar faltando chuva no período importante e crucial para que tenhamos patamares produtivos grandes no momento do enchimento de grãos da cultura, mas já são discutidas há muito tempo alternativas para que a gente diminua uma possível chance, né, do caso de faltar chuva. Vai depender muito do período que durar essa falta de chuva, mas hoje podemos estar trabalhando condicionadores de solo. Esses condicionadores de solo vai estar atuando no solo para que ele tenha um solo com um perfil mais estruturado, de conseguir aumentar a capacidade de retenção de água, de aumentar a capacidade de infiltração.
Hoje tem produtos, além dos condicionadores de solo, produtos que estimulam o enraizamento das plantas. Então, quando você estimula um maior desenvolvimento radicular do milho, você vai estar promovendo uma planta que, com o sistema radicular mais robusto, ele vai estar tolerando mais condições de estresse hídrico, um possível estresse. Você vai estar estruturando uma planta mais resistente, que a questão do balanço hormonal, de raízes, de parte aérea, desenvolvimento de colmo, tudo isso de você estar trabalhando o solo para poder preparar ele para uma possível escassez hídrica, ou ainda está trabalhando a planta nessa questão do sistema radicular, você vai estar fazendo estratégias para, se de fato o efeito do laninha for forte, a gente ter aí períodos longos de falta de chuva, 30 dias, 20 dias, 25 dias, 40 dias, independente, a gente ter uma planta mais preparada e ter menos impacto disso na produtividade. Lógico, como foi a safra, segunda safra, o ano passado, que tivemos regiões com 60, 70 dias sem chuva, aí já é um pouco mais difícil você ter uma condição de manutenção de produtividade. Mas se o efeito for um efeito laninha mais leve, como alguns especialistas dizem que vai durar o efeito laninha, no entanto, ainda não se sabe a intensidade. Até o momento, temos chuvas constantes nas regiões Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraná, algumas praças importantes de produção do milho, não está tendo tanto impacto, mas o que preocupa é da agora para frente. Então, a gente tem que estar fazendo já um manejo preventivo de estimular o solo, estimular o desenvolvimento da planta para que ela seja uma planta mais tolerante se vier, de fato, esse período longo de escassez hídrica. Agora, Josué, fazendo uma cobertura do solo, isso facilita a retenção da umidade? Ah, com certeza. Hoje, até mesmo a questão dos consórcios, plantas de cobertura, como é a braquiária, você consegue proteger o solo para que ele tenha menos perdas de água na questão da evaporação, da evapotranspiração, até mesmo da retenção de água palhada, você consegue conservar mais essa umidade no solo. E tudo isso vai fazer condições favoráveis para que o milho ele se desenvolva numa condição melhor de umidade, né? Então hoje as plantas de cobertura, a palhada, a gente sabe que milho plantado em cima de soja, o soja deixa pouca palha, então ele tem que fazer um trabalho de construção de perfil de solo lá atrás, não é um negócio que é assim, você fez agora já vai surtir efeito para esse milho, então sempre a segunda safra a safrinha do milho é uma safra que historicamente ela pode passar por períodos de escassez hídrica. Então, o produtor ciente disso, ele tem que vir já fazendo um trabalho de rotação de cultura, de construção de perfil, para que eu estruture esse solo e não apenas tenha uma palhada nesse momento que é a safrinha. É sempre construir o solo para, numas condições de estresse, de falta d'água, eu vou estar um solo estruturado para que as poucas chuvas que aconteceram eu tenha uma boa capacidade de armazenamento de água e não deixe que isso afete tanto a cultura, né? Agora, o Josué, qual a percepção de vocês? O produtor ele está estruturando esse solo? Eu acho que sim, assim, a gente observa muito hoje as empresas, as consultorias e o próprio produtor em alerta devido todo o histórico e as condições de perdas, como eu disse, a safrinha passada, essa safra soja 21, 22, regiões que tivemos grandes períodos de estresse, ficou evidente o produtor que faz um manejo diferenciado do solo, que usa condicionadores de solo, esses produtos à base de substâncias úmicas, de ácidos orgânicos, que fazem plantas de cobertura, rotação de cultura, na mesma condição hídrica, de estresse hídrico, o produtor A, que tem essa preocupação de estar manejando o solo da maneira correta, da maneira
com ferramentas hoje, ele tem um menor impacto em perda de produtividade do que aquele produtor que faz aquele manejo tradicionalista, que não se preocupa de aplicar novas tecnologias, de não fazer uma rotação futura. Então, as perdas nesses clientes foram bem maiores, médias baixas de produtividade, enquanto produtores que fazem um manejo diferenciado conseguiu segurar um pouco mais os índices de produtividade. Agora, esses condicionadores de solo que você citou aí, também é conhecido como pó de rocha? Na verdade, o que que é? A gente vai pelo termo condicionar solo. O que que é um condicionador de solo? Qualquer produto que ele impacte nas propriedades químicas, físicas ou biológicas do solo, ele é classificado como um condicionador de solo. Calcário é condicionador de solo, gesso é condicionador de solo, pó de rocha é condicionador de solo, é condicionador de solo. Só que esses produtos, eles trabalham principalmente as propriedades químicas do solo. E hoje, o legal é quando você trabalha o tripé. Você trabalha as condições físicas, condições químicas e biológicas do solo. Porque muitas vezes nós temos solos quimicamente muito bem equilibrados, teores de cálcio, magnésio, fósforo, potássio, tudo em harmonia, mas o produtor ele não consegue incrementar a produtividade ou tem perdas fáceis numa condição de estresse mínimo, porque ou ele tem algum problema na física do solo, seja textural, seja questões de compactação do solo, ou na própria microbiologia de solo, que é um dos pilares do solo que está sendo observado nos últimos anos e que observa-se quando eu tenho esse manejo da minha biodiversidade, atrelado à química do solo, atrelado à física do solo, o tripé está em harmonia, eu tenho uma maior produtividade, eu tenho uma maior capacidade de estimular o ambiente, a relação solo-planta. Hoje você vê a Embrapa já trabalha a questão da bioanálise, que é uma análise que diferencia aquela análise tradicional, a análise química. Ele já tem indicadores de qualidade biológica do solo, indicadores de qualidade química, eles já apontam a questão da ciclagem de nutrientes. Quando eu contemplo tudo isso, a parte química, física e biológica, os condicionadores que eu cito hoje, que estão tendo mais trabalhos, que estão tendo pesquisas, são hoje condicionadores à base de substâncias úmicas, ácido fúrico, ácido úmico. Hoje tem produtos que já são formulados como os condicionadores de solo da Fertilaqua, que já tem outros compostos de bioativação, aminoácidos, extratos vegetais, tudo isso para melhorar o ambiente e eu estimular a planta. Então, eu melhoro o solo, melhoro a questão de sistema radicular da planta e essa conexão do solo com o sistema radicular, do aproveitamento de nutrientes, de ativação microbiana, esse ganha-ganha que vai, ao todo, melhorar o sistema produtivo. Agora, Josué, esses condicionadores de solo, eles resgatam um pouco daquele fertilizante, então, que já foi utilizado na terra? Assim, hoje, o que a gente tem observado? Vai depender muito da dinâmica do nutriente. Quando a gente fala de fósforo, é uma característica, quando a gente fala de nitrogênio, é outra característica. A gente sabe que o produtor ele tem feito, ao longo dos anos, adubações pesadas de fósforo, e a dinâmica do fósforo, a sua reatividade no solo para o processo de aproveitamento, o processo de perdas, isso tudo fica ali disponível a depender da condição de manejo. Então a gente usa lá tantos pontos de fósforo. A planta só consegue aproveitar 20, 30%, e uma grande parte dele é absorvido. Vai depender muito dos latossolos, dos teores de ferro, dos teores de alumínio que eu tenho no solo, de como está a minha população microbiana, a questão de bacilos subtilos, bacilos megatério, das próprias atividades enzimáticas, todo o contexto do solo que vai estar promovendo maior aproveitamento ou não desse nutriente. O próprio nitrogênio, a dinâmica do nitrogênio é que tem-se muitas perdas por volatilização ou lixiviação quando eu aplico ele. A própria dinâmica do potássio, que tem muita perda por lixiviação. Os condicionadores de solo, eles tanto auxiliam o maior aproveitamento daquela adubação,
que é feita naquele momento da cultura, quanto pode estar auxiliando ou vamos lá, numa liberação ou num resgate desse fósforo que estava adsorvido. Tudo isso vai depender do contexto do manejo, do que tem de melhoria. A Fertilaco ela acompanha muitas áreas que são utilizadas os condicionadores de solo, tanto nessa atividade microbiana, tanto nessa melhoria química, em relação a CTC do solo, em relação à saturação de base, em relação a como que está as condições físicas do solo. Então é um contexto, não tem fórmula mágica. Mas o que tem se percebido é que com o uso dos condicionadores, o processo de construção do perfil do solo ao longo dos anos, a gente tem observado uma maior disponibilidade dos principais nutrientes, tanto NPK quanto cálcio, magnésio e enxofre. Então, o adubo foliar é uma boa alternativa, então, para suprir a adubação de base, o NPK, José? É um contexto, sabe, Simone? Assim, ó, a gente hoje, o que é que tem percebido? A alta dos insumos, principalmente a adubação de base, tem levantado questionamentos de algumas instituições do produtor reduzir a adubação, do produtor fazer a adubação zero, porque os estoques de nutrientes, eles no solo, eles são capazes de suprir essa próxima safra, no caso, essa safrinha do milho. Só que conhecendo a dinâmica do nutriente, observando que os nutrientes como o fósforo tem esse processo de absorção, a questão do nitrogênio e do potássio, eles já são muito mais perdidos. Então, a gente consegue fazer uma substituição parcial, principalmente do nitrogênio e do potássio, por causa da dinâmica dele, em relação à adubação de base via sólido e à adubação foliar. Antes, eu faria um cálculo, eu tenho que jogar 100 pontos de potássio. O potássio ele tem uma função muito importante, funções na formação da planta, questão de enraizamento, fornecimento de energia, ativação de enzimas. Lá na frente, eu vou precisar do potássio novamente para a parte fisiológica, para enchimento de grão. Então, eu posso estar particionando isso. Em vez de eu fazer todo o adubo na base, eu posso fazer uma parte dele na base, por causa de custos, por causa de questões de falta do produto, de indisponibilidade. Então, se eu não tenho todo o adubo, eu posso estar fazendo tanto o potássio quanto o nitrogênio, fazer uma parte via solo, para fornecer sistema radicular na base, e suplementar isso ou complementar isso na adubação foliar. A planta ela tem diversos estágios de demandas nutricionais e em estágios diferentes, com a ação do nutriente também de forma diferenciada. Como eu falei, o potássio, em um momento ele vai estar servindo para uma coisa e no outro ele vai estar servindo para enchimento de grão. Então eu posso estar particionando isso, fazendo parte via solo, parte via adubo. Da mesma forma é o nitrogênio. Já o fósforo não. O fósforo é um elemento que ele é absorvido e maioria das vezes sistema radicular, então a adubação foliar já não é tão eficiente. Aí eu já entraria com outra estratégia para isso. Então, para o potássio, então, o adubo foliar, ele é um complemento ao potássio. E falando em potássio, essa nossa dependência, né, do Brasil pelo potássio importado, aí foi lançado já o Plano Nacional de Fertilizantes, um plano ainda a médio prazo, né, nesses 30 anos. Como vocês então avaliam esse plano, né, nessa dependência do Brasil e sendo com o adubo orgânico, o foliar como complemento? É uma solução que não vai nos livrar dessa dependência, mas é uma solução aí apresentada que muitos produtores já utilizam, né, Josué? Ah, com certeza, Simone. Assim, ó, quando a gente fala dessa crise momentânea e das estratégias para próximas safras, dessa questão da fertilidade, dos bancos de fertilidade, das empresas de fornecimento de adubos a nível de importação ou exportação, esse plano de desenvolvimento, quando a gente fala, está tentando resolver um problema para este momento, correto? Para safras futuras, para não ter essa dependência. No entanto, essas estratégias de manejo não são de agora.
a questão é que muitos anos, algumas empresas vamos falar, empresas que não eram tão sérias, que o mercado de adubação foliar foi um pouco corrompido, de ter vendido coisas que não funcionavam. E aí o produtor ainda tem aquela questão de acreditar única e exclusivamente na adubação de solo. Com essas dificuldades de falta de adubo, de incertezas, de alta dos insumos e também com a seriedade de algumas empresas da adubação foliar, a gente tem observado tanto um maior crescimento da adoção dessas tecnologias por parte do produtor, de estar usando tanto a adubação de base via solo, com os produtos sólidos, quanto a adubação foliar, com excelentes respostas, e está também levando alternativas de manejo para o cliente, que hoje o mercado de foliar não é só fornecer o nutriente, fornecer o nitrogênio, o potássio, um cálcio, o boro, o magnésio. Hoje também as formulações das empresas de adubos foliares, eles têm algo a mais. A questão de trabalhar a parte fisiológica da planta, a parte de anti-estresse, com aminoácidos, com precursores hormonais, com extratos vegetais. Então, hoje, além de estar fornecendo o nutriente, tem essa parte de estar potencializando a fisiologia da planta. Então, hoje, o mercado de adubos foliares é muito maior do que fornecer apenas um nutriente por suplementar ou para complementar a adubação de base. Agora, os bioestimulantes, eles também mantêm a produtividade? Na verdade, eles que mantêm, porque assim, ó, o nutriente ele tem uma função, é estimular, vamos lá, uma parte fisiológica, ele tem um transporte de fotoassimilados para a planta, inúmeras funções. Hoje, o mercado dos bioestimulantes, quando a gente fala de aminoácido, de extrato de alga, de precursores hormonais, eles, além de fazer um maior aproveitamento do nutriente, ele potencializa a planta em economia energética. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, existe um aminoácido, que esse aminoácido ele vai facilitar a vida da planta em pegar o produto da fotossíntese e carregar para o grão do milho, para o grão da soja. Então ele vai estar dando uma condição, é a mesma coisa da planta trabalhar numa condição de temperatura extrema. Eu tenho aminoácidos que já tem essa regulação de temperatura, regulação osmótica, que vai dar uma condição mais confortável para a planta. Hoje eu tenho aminoácidos que são precursores hormonais. No passado utilizava-se zinco no milho, porque o zinco ele tem uma função de ser um precursor de um aminoácido que é um precursor hormonal. Hoje eu já posso estar aplicando um bioestimulante que tem o zinco, que tem esse precursor hormonal e que também tem esse aminoácido. Então eu tenho uma composição de multifunção. Não é só a dependência do mineral despertar aquela função fisiológica. Então, a manutenção, o teto produtivo tem sido crescido em virtude dessas novas formulações, sim. Agora, soluções acontecem aí em todo o Brasil para diminuir, tentar diminuir essa nossa dependência do potássio vindo de fora. E você citou até a Embrapa, e ela já está com uma caravana chamada Fértil Brasil, né? Para sair a campo, conversar com o produtor, mostrar a importância de se fazer análise do solo para checar a fertilidade da terra, para usar ou um pouco menos ou um pouquinho mais, mas assim, fazer essa análise do solo para mostrar assim, precisa de mais fertilizante? Vamos deixar a terra já está adubada, não precisa de tanto, ou seja, como é que você avalia esse trabalho feito pela Embrapa, né, de sair a campo para conversar com os produtores, para mostrar que a tecnologia já temos aí, basta elas serem aplicadas, é difícil até porque a extensão do nosso país é muito grande, mas assim, as tecnologias já existem, até mesmo oferecidas pela Embrapa. Como é que vocês avaliam, então, essa Caravana Fértil Brasil? É de extrema importância, porque vai estar direcionando, não que o produtor não saiba, mas essa questão do diagnóstico químico do solo, hoje, como eu disse, já tem a adoção de outras linhas de diagnóstico do solo, da parte biológica também, da parte física, de estar fazendo, por exemplo, um levantamento de como que está a resistência à penetração, a compactação do solo, que é um problema grande também, não é só a parte química. Então, todo o diagnóstico que vai, como você falou, o Brasil é um país amplo, um
país amplo que tem uma variabilidade de solos, desde latossolos, agissolos, solos, hoje tem gente que planta já, a gente fala em quase que areia de praia. Então, a variação de solos é muito grande. E no passado, lá, quando a gente via os boletins de recomendação de adubação, da década de 80, lá de Malavolta, existia muita receita de bolo. Você joga tantos pontos de N, tantos pontos de fósforo, tantos pontos de potássio, tantas toneladas de calcário e gesso, e ainda assim tinha muita gente que usava dessa maneira de manejar a fertilidade do solo. Mas com o avanço dessas tecnologias, com a divulgação maior dessas tecnologias, com esse tipo de ação que a Embrapa está promovendo, a gente vai conseguir fazer recomendações, fazer estratégias de manejo caso a caso, e assim a gente vai ter mais eficiência em manutenção e aumento de produtividade das culturas, com certeza. Tá certo, Josué Fogaça. Infelizmente, o nosso tempo aqui no Milho Plus já encerrou, mas desde já eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, a sua análise sobre o nosso tema de hoje. Eu conversei com o Josué Fogaça, que é coordenador de desenvolvimento de mercado da Fertilaqua. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço, Simone, assim, o canal Milho Plus é uma porta de estar divulgando novas tecnologias. A Fertilaqua é uma empresa de tecnologia, de levar novidades para o cliente e não deixar o produtor sem essa informação, que a gente observa muito a falta de informação a ser levada, informação de verdade, informação eficiente para o produtor rural. E nada melhor do que o portal de vocês aqui para a gente estar fazendo isso. Eu que agradeço aí o espaço, a oportunidade. E obrigada a você também pela sua companhia, pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui, mas continue aqui no AgroMais, o canal da Agroinformação 24 horas. E até o próximo programa.